Olá, meus queridos, estamos de volta. Estamos aí animados para falar sobre o quarto desafio eletroterapistas. Esse que foi um desafio muito importante, uma vez que o tema foi escolhido por vocês numa enquete que eu fiz lá no meu canal do Instagram, no @Cristiano Baldan. E vocês então elegeram que a gente deveria conversar nesse momento sobre o uso da fotobiomodulação no tratamento do pé diabético. Então, naquele momento eu fui buscar os artigos que nós tínhamos disponíveis e encontrei um artigo de um grupo brasileiro, um artigo bem recente, um artigo de 2019, né? Que foi publicado na Lasers and Medical Science, uma revista importante de laser terapia, um fator de impacto de 2,43, arredondando aí, né? Um fator de impacto bastante respeitável, e cujo título, numa tradução livre, né, seria o estudo comparativo da influência do laser e do LED sobre a reparação de tecidos e a melhora dos sintomas neuropáticos durante o tratamento de úlceras diabéticas. Os nossos colegas que publicaram esse estudo são colegas do Ceará, então eu encaminhei esse estudo para vocês darem uma olhada. E como a gente sempre faz, vamos dar uma olhadinha primeiro no risco de viés, na estrutura metodológica e depois entramos para a parte material, tá bom? Então, vamos começar, sem mais delongas, vamos ver aí o que esse estudo nos traz, né? A primeira coisa importante é a gente pensar quem foram os pacientes, né, que eles incluíram no estudo. Então, esses pacientes, eles todos foram oriundos da Clínica de Saúde de Fortaleza, uma clínica de saúde de Fortaleza, no Ceará, e os pacientes eram pacientes diabéticos com úlceras neuropáticas não infectadas. Os pacientes que eventualmente apresentavam úlceras devido a alterações venosas, presença de doença vascular periférica, uso de medicação tópica, né, ou que se ausentaram aí por mais de 3 dias do tratamento, eles acabaram sendo excluídos do estudo. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é dar uma olhadinha, né, no risco de viés metodológico com base na escala Pedro, e aí a gente já encontra algumas informações que são importantes para a gente. Esse estudo não teve um grupo controle, embora ele faz uma comparação, né, com o grupo de intervenção, mas nenhuma das intervenções são intervenções padrão ouro para monoterapia, né, nem o laser nem o LED. Então ele estava comparando a intervenção de um com o outro, mas a gente não sabe qual a evolução natural da doença, então fica mais complicado, né? Um estudo que, para a gente fazer algumas predições, fica um pouquinho mais complicado. Ele distribuiu as pessoas de forma aleatória nos grupos, mas não teve alocação secreta. O baseline, não dá para a gente dizer que ele era semelhante, porque não foi feita uma análise estatística para a gente observar. E em alguns dos desfechos que a gente olha ali, parece haver alguma diferença, então considerei que não. Não houve cegamento dos sujeitos, dos terapeutas e nem dos avaliadores, não teve um período de acompanhamento completo dos pacientes, não teve intenção de tratar, né, intenção de tratamento, e não houve a discriminação de medidas de precisão e variabilidade. Portanto, se a gente for considerar dentro da escala Pedro, né, a gente teria um estudo aí 2 em 10, ou seja, 2 critérios atendidos e 10, de 10 possíveis. Né? Então, é um estudo que tem um alto risco de viés. Né? Bom, materialmente, o objetivo desse estudo foi comparar a influência do laser e do LED na reparação tecidual e sintomas neuropáticos durante o tratamento do pé diabético. E eles incluíram 12 pacientes portadores de úlceras diabéticas, escolhidos de forma aleatória, né, separados de forma aleatória, né, não escolhidos, separados aí aleatoriamente em 2 grupos que corresponderam ao grupo A, laser, tratado com laser, e o grupo B, tratado com LED. Né? E aí tem uma coisa que chama atenção, os próprios autores colocam que esses pacientes compuseram uma amostra de conveniência e não probabilística. E essa é uma outra questão metodológica que a gente tem que levar bastante em consideração. O que é uma amostra
de conveniência não probabilística, né? É um tipo de amostra em que os indivíduos eles estão mais prontamente disponíveis ali. Eles não foram escolhidos de acordo com critérios estatísticos é, mais, vou chamar de refinados, talvez não seja o termo mais adequado, né? Qual que é a vantagem dessa forma de composição da amostra? Facilidade operacional, baixo custo de pesquisa, mas tem uma desvantagem enorme para a gente do ponto de vista científico, né? Porque elas têm ela gera, né? Ela não nos dá uma capacidade de fazer afirmações gerais com rigor estatístico importante sobre a população. Então, pessoal, eu acho que essa é a primeira coisa importante que a gente tem que olhar. O fato de estar publicado numa revista boa não necessariamente faz com que a gente possa trazer esses dados, né, fazer a transposição desses dados diretamente para a nossa clínica. A gente precisa ver qual é a confiança que a gente tem nessas informações. Por quê? Porque o trabalho é um trabalho que não traz dados verdadeiros? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que por conta de termos alto risco de viés, por conta de nós temos um N muito pequeno, um N muito baixo, 12 pacientes, né? A gente não tem muita confiança de que a gente possa fazer aí algumas afirmações com rigor estatístico para toda a população, tá? Então a gente vai analisar esse estudo, mas a gente já vai ter esses cuidados e eu vou então depois conversar com vocês e demonstrar como a gente vai fazer para tornar útil ou não essas informações na nossa prática clínica, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha qual foi o protocolo que eles usaram de irradiação para ambos os grupos, né? Então, no grupo laser aqui, olha, ele traz algumas informações interessantes, né? Ele mostra para a gente que a gente tem um laser de 830 nanômetros. O que isso significa? Que se trata de um laser infravermelho, a potência média de 30 miliwatts. Hoje, até para os equipamentos nacionais, já é uma potência até mais baixa, né? É comum a gente encontrar equipamentos nacionais com 100 miliwatts, 200, 250 miliwatts. Não é um grande problema, mas na clínica isso significa dizer que a gente teria que fazer tratamentos com um pouco mais de tempo de duração. Para quem trabalha com pacientes em grande número, né, isso atrapalha bastante, né? A emissão é contínua da luz e ele traz algumas informações do tipo: a densidade de energia utilizada foi de 15,48 joules por centímetro quadrado, a minha densidade de potência ou irradiância é de 0,25 watts por centímetro quadrado, cada ponto de tratamento recebeu 28 segundos de estimulação. Na tabela, ele traz que a energia depositada foi de 0,25 joules, que o tamanho do spot, a área do feixe ali era de 0,116 centímetros quadrados, que a técnica de aplicação foi por contato, que normalmente foi feita aí em cima da lesão, né? E na média entre os pacientes, porque cada lesão tem um tamanho, foram feitos 3,3 pontos irradiados e que o tratamento aconteceu 2 vezes por semana, por 10 dias alternados, né? E aí, o LED ele trabalhou com 850 nanômetros, também infravermelho, com uma potência média de 48 miliwatts, também emissão contínua. E aí ele refere que no padrão de estimulação que ele fez, ele acabou oferecendo 14,64 joules por centímetro quadrado, uma irradiância de 0,24 watts por centímetro quadrado, fez 22 segundos por ponto, atingindo 0,2 joules em cada ponto, né? O tamanho de spot de 0,196 centímetros quadrados, também técnica de contato, o número de pontos irradiado já o dobro quase do primeiro, 6,15, também 2 vezes por semana. Muito bem. Uma coisa que já chama a atenção aqui é que quando a gente vai lembrar das fórmulas importantes de dosimetria, uma delas é aquela famosíssima energia em joules é igual a potência média em watts multiplicado pelo tempo de tratamento em segundos. Deixa eu só mexer aqui, porque esse joules tem que ser maiúsculo.
Olha que interessante, pessoal. Vamos pegar aqui no grupo laser, ó. A minha energia, ela vai ser igual à potência média. A minha potência média está em 30 miliwatts, né? Lembra que na fórmula ela precisa estar em watts. Então, 30 mili significa 30 vezes 10 a menos 3, ou 30 dividido por 1000. Isso é igual a 0,03. Multiplicado pelo tempo em segundos. Quanto tempo ele fez? Ó, 28 segundos. Quando a gente faz essa multiplicação, eu vou recorrer aqui à minha calculadora rapidamente, porque já é tarde da noite, eu já estou cansado. Não vou correr o risco de fazer o cálculo errado, né? A gente vai chegar que foi depositado 0,84 joules em cada ponto. Mas olha o que ele traz aqui, ó, que a energia é de 0,25 joules. Eu não entendi muito bem, porque quando a gente lê a descrição do protocolo de tratamento, no texto os autores colocam que foi 0,84 joules por ponto, mas na tabela 0,25. Me parece ter havido algum equívoco aqui, tá? A mesma coisa vai acontecer quando a gente olha para o LED. Olha lá, vamos dar uma olhadinha no LED. Usar a mesma fórmula aí, ó. A energia é igual a potência média, ele está referindo que a potência média é 48 miliwatts. Então, 0,048 multiplicado por tempo de estimulação. O tempo de estimulação aqui são 22 segundos. Então, novamente, eu vou fazer uso aqui da minha calculadora. 0,048 multiplicado por 22, nós chegamos a 1 joule aproximadamente, tá certo? 1 joule. Sendo que aqui ele refere que usou 0,2 joules por ponto. Então, fica a dúvida, né? Qual dos valores é correto, o que isso significa, né? É uma coisa que certamente encaminharei um e-mail aos nossos colegas para que eles possam nos explicar, né? Onde é que está aí o nó, se eles podem esclarecer para a gente, para nos ajudar a entender a dosimetria. Afinal de contas, a gente está lendo um estudo importante, um recurso importante para uma doença importante. Afinal de contas, os custos que estão envolvidos no tratamento de pacientes com pés diabéticos são bastante altos. E não só isso, né? A morbidade ela é alta, cerca de 60% desses pacientes acabam passando por procedimentos de amputação. Então, é bastante importante. E a gente tendo resultados interessantes, naturalmente, a gente quer reproduzir esses protocolos para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, né? Muito bem. E quais foram os resultados, então, que os nossos colegas encontraram? Vamos lá. Deixa eu separar um pouquinho para ficar mais fácil para vocês enxergarem cada coisa no seu devido lugar, né? Então, a primeira análise que eles fizeram foi uma análise do tamanho da ferida no grupo laser e no grupo LED. Então, a primeira linha, ele traz as informações para a gente do grupo laser. Na segunda linha, do grupo LED. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês enxergarem um pouco melhor. E ele faz uma comparação intragrupos, né? Então, olha só, o tamanho da área no laser, né, no grupo laser, era de 1,76. Na quinta sessão já era de 1,01. Na décima sessão, 0,36. Né? Então, houve uma redução quando feita a comparação intragrupo. E no grupo LED a mesma coisa, olha lá, ele tinha 1,45, né, o tamanho da lesão média aí entre os pacientes, né, na primeira sessão, 0,90 na segunda e 0,64 na terceira, também demonstrando uma redução intragrupo. Muito bem, quando é feita a comparação intergrupos, né, o que a gente percebe? Que lá na décima sessão, como a gente já tinha visto, né, os dois grupos tiveram redução, aqui é a redução percentual aí da ferida, mas o grupo laser, olha só, ele reduziu 81%,
quanto o grupo LED 62. Isso deu uma diferença estatística, né? Então, reduzir 80% o tamanho da área da ferida, mesmo 60%, né, em apenas 10 sessões, é um resultado bastante interessante quando a gente pensa nesse tipo de lesão e sabe que a cicatrização desse tipo de ferida, muitas vezes, ela dá bastante trabalho para a gente conseguir fazer, né? E aí ele traz para a gente alguns gráficos, né, demonstrando a evolução do tratamento da ferida na intervenção com LED, na primeira até a 10ª sessão. Então aqui nós temos o tamanho das lesões, né, na primeira sessão, e aí como foi o comportamento na quinta e na 10ª. Né? Curioso que todo mundo caiu da primeira para a quinta, tratando com LED. Né? Na maior parte dos pacientes aqui, a gente continuou tendo alguma queda, quer dizer, em alguns pacientes continuou tendo uma queda, né, ó, nesses 3 pacientes. Nesse aqui houve um aumento quando comparado com a segunda avaliação, na quinta sessão, e esses 2 aqui praticamente mantiveram da mesma forma, porque eles acabaram tendo um fechamento da ferida quase, né? Olha que interessante que aconteceu com o laser, ó. A queda foi mais significativa de cada um dos pacientes, né? Então, a gente percebe aqui um comportamento de uma redução um pouco maior, mais rápida com o tratamento do laser. E aí, o que esses autores eles concluíram, pessoal? Deixa eu separar aqui para deixar mais limpa a tela para vocês. Com base nos resultados deles, eles acabam concluindo que o laser e o LED são modalidade terapêutica útil para promover a cicatrização de úlceras e melhorar os sinais e sintomas neuropáticos em pacientes com diabetes, né? E que o reparo do tecido com uma taxa de velocidade maior foi observado no laser, no grupo laser, do que no grupo LED. Bom, então isso tudo chama bastante a nossa atenção porque, claro, os resultados que eles apresentaram foram resultados interessantes, as úlceras fecharam, quando avaliados lá na frente, houve diferença estatística intragrupo e intergrupo, sim. Só que o fato da gente não ter um grupo controle de verdade nos deixa sempre com a dúvida, né? Se essa evolução não seria uma evolução da própria história natural da doença, né? Na prática, quem trabalha com esse tipo de paciente sabe que não é normalmente a evolução que a gente vê, né? Essa redução grande no período aí de praticamente 5 semanas de tratamento, ou a pessoa não fazendo um tratamento, provavelmente não teria esse fechamento. Mas, de qualquer forma, por esse estudo não daria para a gente fazer isso. Então, vamos ver qual foi, lendo os estudos, né, o que vocês, que fazem parte da comunidade Eletroterapistas no Telegram, fizeram. E se você que está assistindo aqui ainda não faz parte, procura pelo Eletroterapistas. Eletroterapistas, aonde? No Telegram. Tá? É gratuito, pô. Vai lá, participa com a gente. Toda semana tem um desafio legal desse para a gente discutir. Tá bom? Beleza. Vamos então avaliar o que os colegas que participaram desse desafio disseram para a gente. Então, quando a gente perguntou se o laser deveria ser indicado, né, com base nos conhecimentos da pessoa e nesse estudo aqui que nós apresentamos, 12,5% dos participantes responderam que talvez indicariam, né? E aí eles colocam alguns critérios, então eles dizem, por exemplo, que utilizariam se fosse um laser de baixa potência. Normalmente aqui a gente está estudando sempre o laser de baixa mesmo, né? E esses colegas que disseram que utilizariam, talvez indicariam o laser, disseram que usariam aí comprimentos de onda que variam de 400 a 830 nanômetros. Não havia maiores justificativas nessas respostas, então eu fico aqui pensando quais os possíveis motivos, né, de indicar aqui esse comprimento de onda. Não que esteja errado, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. Mas, porque do estudo que a gente avaliou, foi trabalhado apenas com 830 nanômetros, né? Então, por que será que a pessoa abriu esse arco de 400 a 830 nanômetros? Talvez por outros estudos, talvez por experiência prévia, talvez. A gente não vai conseguir adivinhar, mas a gente tenta entrar um pouquinho na cabeça dos nossos colegas eletroterapistas e entender o porquê, né, eles pensaram dessa forma. E a gente perguntou, você teve dificuldade para transpor as informações de estudo analisado para a proposta clínica, né?
E aí, os que responderam que sim, era por conta da dosimetria. E eu concordo, se a gente acabou de ver que as informações são um pouco conflitantes, especialmente no que se refere à quantidade de energia depositada, né? Portanto, eu concordo que por esse estudo somente, a dosimetria fica um pouquinho mais difícil da gente definir. E olha que interessante, ó, 12,5% disse que talvez e 87,5% disse que sim. Então a gente não teve ninguém dessa vez que não indicaria o laser para esse tipo de paciente, né? Das pessoas que disseram sim, olha só o que elas citam, né? Por que elas indicariam? Que com base no artigo analisado e com base em outras evidências, olha que legal, aqui o pessoal já foi colocando que foi estudar mais, foi olhar mais, né? Eles viram que a terapia por fotobiomodulação no tratamento de feridas é altamente favorável por conta do efeito anti-inflamatório. Opa! Deixa eu colocar aqui, já que usou a sigla em inglês, né? Photobiomodulation Therapy. Aumento da proliferação de fibroblastos, estimulação de colágeno, controle da dor, melhora da circulação, ou seja, a fotobiomodulação, né, atua nas etapas do processo de reparação tecidual. Os cromóforos absorvem energia luminosa e as convertem em energia bioutilizável, né, energia biologicamente utilizável. Então note que são pessoas que foram buscar, claro, né? Alguns falavam uma partezinha daqui, outra dali. Eu sempre faço essa composição para a gente ter uma redução aí num parágrafo único sobre os assuntos. Mas o que a gente percebe é que o pessoal, além desse estudo, foi buscar em outros também e acabou lendo a discussão, porque na discussão os autores citam, né, essas possibilidades de mecanismos de ação para terem chegado ao resultado que eles apresentaram, né? E também falam que indicariam o tratamento desde que o paciente não apresente infecção na ferida, o que é bastante comum, né? Esse tipo de infecção. E aqui eu gostaria de fazer um comentário, tá bom, pessoal? Os próprios autores aqui, eles excluíram os pacientes que apresentavam infecção. Então, talvez, eu imagino, que essa decisão desse grupo ela esteja embasada nisso, né? Ou até em algumas contraindicações que a gente lê muito em livro-texto, né? Falando que a gente não deve indicar o laser para locais com infecções, né? Mas vale a pena ressaltar que a gente tem alguns estudos demonstrando que o laser ele também pode ter um efeito bactericida, tá? Então hoje, particularmente, eu penso que a infecção ela só vai contraindicar se a gente vai falando de uma infecção muito forte, sem controle algum, a pessoa está medicada e mesmo assim não vê a remissão dos sintomas da infecção. Mas caso contrário, eu acho que o laser ele poderia ajudar, tá? Eu tenho cá comigo até o entendimento, a percepção de que talvez ele pudesse ajudar mesmo nas infecções mais graves, tá? Mas por uma questão de ser conservador, eu diria que infecções muito, muito graves eu talvez não utilizaria o recurso. Mas infecções mais comuns, que estão controladas, enfim, acho até que ele pode ser benéfico, tá? Então aqui eu vou deixar uma pintadinha aqui em amarelo, porque para a gente ver que há um outro lado aí a ser pensado, tá? E essas pessoas que indicam, quando a gente pergunta sobre as doses, né, quais protocolos eles utilizariam, surgiram algumas opções diferentes. Então, olha só que interessante. Opção número 1, né? A cicatrização de feridas diabéticas. Legal. Eu vou trabalhar com laser vermelho. Olhando para esse estudo, a gente não deveria, né? Porque esse estudo aí ele trabalhou com infravermelho, tá? E trabalhou com 830. Então foi curioso, porque olha só, surgiu aqui o pessoal falando vermelho, 632 nanômetros, né? Esses valores aqui, ó, são valores que vão depender muito do aparelho que você usa. A gente não consegue estabelecer uma dosimetria mais refinada, pensando nisso de forma assim abstrata, como a gente está fazendo aqui. Mas talvez seja porque trabalhem com equipamentos que ofereçam esse tipo de dose, né? Então eu vou
Tô pensando por esse lado. Técnica pontual na borda da ferida. Eu diria para você que eu concordo, tem que ser uma técnica pontual. Desculpem. Uma técnica pontual, eu concordo com isso. E na borda também está correto, tá? Também está correto, mas não só na borda, tá? Você pode fazer dentro da ferida também. Deixa eu tirar aqui, que aqui veio demais. 6 minutos por ponto. Bom, nessa dose que os colegas colocaram, se eu tenho 22,5 miliwatts de potência, 6 minutos, nós estamos falando em 360 segundos, né? 6 minutos, cada minuto 60 segundos, 360 segundos. Então ele chegaria aí a 8 joules por ponto, tá? De acordo com o que está me indicando aqui, ó. 22,5 miliwatts para 6 minutos por ponto, tá? E depois, os colegas indicam que numa fase aguda trabalhariam com 1 a 3, na fase crônica de 4 a 6 joules. Então veja que há uma pequena incoerência aqui nesse apontamento, né? Se eu vou trabalhar com essa potência nesse tempo, a dose que vai chegar é essa daqui, né? Tá acima de todas as outras preconizadas. E o segundo ponto, né? Eu não sei muito bem da onde os nossos colegas pensaram aqui em trabalhar, dividir por fases inflamatórias, esse tipo de dose, porque no estudo que a gente acabou de ler, isso não está discriminado, e eu vou fazer alguns comentários que a gente também não vê essa discriminação na literatura, tá bom? Teve um outro grupo que falou que trabalharia com laser infravermelho, talvez influenciado pelo estudo que a gente acabou de ver, 4 joules por ponto. Também fico na dúvida de onde que o nosso colega tirou esses 4 joules aqui por ponto, né? Porque afinal de contas não foi a dose que está ali, talvez tenha visto em outros estudos, talvez. Essa é uma terceira opção, ó, infravermelho 830, potência de 30 mW, contínua, densidade de potência 0,25 watts por centímetro quadrado, 7 joules por centímetro quadrado, por ponto, lá. Esse colega aqui, o que ele fez? Ele olhou para o nosso estudo, leu, lembrou do protocolo e replicou. Então, se a gente estivesse falando de um estudo com N grande, com baixo risco de viés, com uma grande certeza nos resultados, etc., essa pessoa aqui, ó, estaria perfeita. Ela pegou o protocolo do estudo e colocou aqui. Por que então eu não coloquei verde e coloquei amarelinho? Para a gente ter atenção. Porque embora os autores concluam que esse recurso, né, é um recurso interessante, como eu falei para vocês, a gente não tem tanta certeza nessa informação, por tudo que eu citei, das questões metodológicas. Tá? Então teremos que tomar um pouco de cuidado. Aqui já surgiu outro grupo também, a laser vermelho, que difere do estudo que a gente acabou de ler. Né? Mas isso aqui eu achei muito legal. Ó. Pontual de 1 centímetro no meio da ferida. Olha que interessante, né? Isso aqui é muito importante também. Complementa o que foi dito aqui em cima por esse outro grupo de pessoas. Muito legal, né? 2 vezes por semana, por 10 semanas. Usou exatamente o protocolo de estudo que a gente acabou de ler, né? E aí trabalhando entre 2 e 3 joules por centímetro quadrado. Eu vou sugerir aqui, eu tenho um vídeo que eu falo sobre a dosimetria. Eu sugiro fortemente que vocês possam ver. Esse vídeo está aqui no meu canal do YouTube. Procurem lá no meu canal Cristiano Baldan, que vocês vão encontrar esse vídeo. E aqui na descrição também eu posso deixar o link para facilitar para vocês. Tá? Vocês vão entender o porquê a gente tem que evitar um pouquinho, quando estiver trabalhando com laser, falar em joule por centímetro quadrado. E o último grupo aqui, falando de 660 nanômetros, luz visível, né? De fato, 660 luz vermelha, então é visível, 3 vezes por semana, pelo menos. Então é curioso, porque o estudo que a gente acabou de ver usava 2 vezes por semana. Aqui o indivíduo sugere 3, talvez por conhecimento prático, ou porque estudou outras coisas, enfim. Né? Então a gente vê que há uma dificuldade, né? Ou há uma dificuldade na interpretação daquilo que a gente vê na ciência e trazer para a nossa prática, ou porque, ao olhar aquilo, percebeu, como eu citei, né, que são dados que são um pouco mais conflitantes, e a partir daí foi buscar outras informações na literatura e chegou a alguns critérios interessantes, né?
Isso aqui, por exemplo, ó, é um critério muito interessante, vocês vão entender o porquê, tá bom? E aí quando você fala, pergunta para essas pessoas, tá legal, você indicaria? E por que você indicaria? Né? O que essas pessoas que indicariam citaram? Ah, eu indicaria porque eu tenho experiência na utilização na geriatria e eu tenho resultados fantásticos, porque tem muitas evidências já existentes comprovando efetividade, porque o resultado é bastante acelerado, fecha bastante a ferida, porque pode evitar uma amputação do membro afetado, proporcionando melhor qualidade de vida. Então, são todos argumentos muito interessantes e que a ciência realmente traz aí pra gente, né? E além disso, a gente perguntou, teria dificuldade para aplicar? Por quê? Né? Alguns disseram que tem falta de prática, não conhecem muito bem o equipamento, completamente compreensível. E a determinação da dosimetria. A gente percebe, né, que muita gente, a gente viu ali 4, 5 protocolos que diferem entre si, com base no mesmo estudo que a gente está levando em consideração. Então, isso a gente vai bater sempre aqui na Eletroterapistas para tentar trazer para vocês uma ideia melhor. Qual que é a minha opinião, então, com relação a tudo isso, pessoal? Eu já tinha trazido aí para vocês, né, uma opinião que eu considero importante para a gente na prática clínica. O estudo que a gente acabou de ver, ele tem um alto risco de viés, ele tem um N muito pequeno. Então é um estudo que ele é um estudo exploratório, mas ele não pode ser considerado um estudo confirmatório de que realmente esse procedimento ele é bom, né? Ele traz um grau de incerteza para a gente muito grande. Então, o que fazer, professor? Se eu for pensar numa prática baseada em evidência, primeiro você tem que lembrar do tripé da prática baseada em evidência, né? Claro, a melhor evidência disponível, sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. Essa será que é a melhor evidência disponível? Não sei, vamos procurar, né? Vamos procurar ver. Ver também quais são qual a experiência aí do clínico, né? As preferências do clínico e os valores dos pacientes também. Então, colocar para ele tudo que pode ser feito, colocar os prós, os contras e juntos fazermos essas decisões, né? Num caso como esse, eu iria para a literatura buscar alguma coisa um pouco mais consistente. E eu fui fazer isso para montar esse material aqui para vocês, tá? Então, exatamente por isso, eu trouxe 2 estudos que são muito interessantes. O primeiro deles é essa revisão sistemática que foi publicada em 2018, portanto, um ano antes desse estudo que a gente acabou de ler, tá? É uma revisão sistemática com meta-análise que avaliou a efetividade, né, da terapia por laser para o tratamento de úlceras de pés diabéticos. Então, nesse estudo aqui foram incluídos 6 ensaios clínicos randomizados, que somavam 194 pacientes. E olha que interessante, dentre esses estudos aqui, ó, quando a gente olha para a análise do risco de viés, né, todos esses estudos aqui tiveram uma geração de sequência randomizada, a alocação foi adequada aqui em 3 deles e nos outros 4 foram incertos. Quando a gente bate o olho nesse quadrinho de uma forma geral, a gente vê que o risco de viés ele não era tão grande, né? Porque aqui faltou cegamento, mas um cegamento aí para laser LED, para laser, né? Dependendo aí do que era o critério de comparação, enfim, não sei o quanto isso é tão relevante para a gente. Então, acho que a gente começa aqui olhando que o risco de viés aqui não é uma coisa que desqualifique, né, a evidência que a gente vai ter mais à frente. Vamos ver. Bom, aí o que a gente encontrou? Deixa eu separar esses resultados, que não fica a tela muito cheia aqui, vocês vão se desconcentrar, né? Olha só que interessante, pessoal. Aqui a gente está olhando a análise da redução da área da úlcera nos pacientes com úlceras com pés diabéticos, uma comparação feita, né, entre o grupo laser e o grupo controle. Então, deste lado do nosso forest plot, a gente tem favorável ao laser, desse lado favorável ao controle,
Todos os estudos estão do lado favorável ao laser. O nosso diamantezinho está do lado favorável ao laser. Aqui a gente tem uma diferença média, né? Então, nós estamos falando aí de uma diferença maior aí do que 25% por cento de redução favorável ao laser. A gente tem a gente tem uma heterogeneidade grande nesses resultados por conta desse estudo aqui, ó, tá? Mas eu fico pensando que se a gente faz aqui, usa, né, de recursos estatísticos para avaliar o quanto esse estudo impacta, os que estão aqui, ó, eles são bastante homogêneos, né? E provavelmente o resultado ele manteria ainda muito bom e favorável ao laser. Então, essa revisão sistemática mostra que o laser ele realmente reduz a área da úlcera, né? E que mais que eles mostraram? Eles avaliaram também os pacientes que tiveram cicatrização completa, tá? E olha aí, mais uma vez a gente tem um resultado favorável ao grupo laser, né? Que mais? Eles avaliaram o tempo de fechamento da úlcera e eles viram que o tempo de fechamento da úlcera era menor para os tratados com laser, tá? Ó. Então, tá aqui, os tratados com laser demoraram 7,14 semanas para fechar a úlcera, enquanto o placebo 11 semanas, né? E os outros desfechos, eles encontraram maior quantidade de tecido de granulação no grupo laser do que no grupo controle, uma redução da dor, uma maior redução da dor no grupo laser do que no grupo controle, e uma coisa muito importante, né? Nenhum estudo relatou efeito adverso com a laser terapia. Então, o que os autores concluem? Os autores concluem que a terapia a laser de baixa potência é um método potencial no tratamento das úlceras de pé diabético e se mostrou segura, uma vez que nenhum efeito adverso foi relatado. E olha que legal, acabou de sair esse estudo aqui, ó, um estudo de 2020, uma nova revisão sistemática com meta-análise, né, para o uso do laser no tratamento das úlceras de pés diabéticos, feito por um grupo brasileiro. E olha só que legal, aqui ó, já foram incluídos 13 estudos, 361 pacientes. E vamos lá avaliar, né? Os problemas aqui de viés, normalmente relacionados mais aqui à questão do cegamento, né? O restante relativamente ok. E eles também avaliaram redução do tamanho da úlcera. Vamos dar uma olhada. O que eles encontraram, né? Olha lá, ó, mais uma vez, e mantendo mais ou menos a mesma diferença média do estudo anterior, né? O grupo laser mostrando vantagem com relação ao controle, certo? Muito bem, muito bem. Note que a grande homogeneidade nos dados aqui, o tamanho do efeito é um tamanho de efeito grande, né? Então, bastante interessante, né? Parece não haver dúvida que o recurso é fundamental. E o que mais que a gente encontrou, né? O que eles encontraram, na verdade? A redução do número de colônias de bactéria no grupo tratado. Lembra que eu falei para vocês antes que o laser ele pode ser usado para isso, né? Quando comparado com o grupo controle. Maior redução da dor também, após uma semana de tratamento, e também não relatou efeito adverso. Então, a gente tem duas revisões sistemáticas recentes mostrando que o laser pode ser um recurso muito interessante para esses pacientes. E o que os autores concluíram, então? Os autores concluem que a terapia a laser de baixa potência é eficaz no tratamento das úlceras em pés diabéticos, se mostrou muito seguro, uma vez que nenhum efeito adverso foi relatado. Os dados fornecidos indicam que os benefícios da laser terapia são devidos à redução do tamanho das úlceras e promoção da cura completa. Olha que legal, então a gente viu um estudo que era recente, um RCT feito por brasileiros, que apresentava uma certeza de evidência aí para a gente era
complicado, né? Muito risco de viés, um N muito pequeno, problemas relacionados à descrição da dosimetria. Mas aquilo foi importante, porque acendeu a nossa luz e fomos buscar mais a literatura e a gente encontrou uma revisão temática que foi publicada um ano antes daquele estudo inicial e outra um ano depois, e ambas concordando que o laser reduz, né, aumenta a velocidade de cicatrização, aumenta o número de pacientes que fecham a ferida por completo, controlam a dor, controlam a infecção, ou seja, é realmente um recurso muito interessante para pacientes que têm úlceras diabéticas, né, nos pés. E aí a gente traz aqui para vocês, né? Eu fiz aqui um levantamento da literatura desses estudos que todos que nós citamos, para tentar chegar numa possibilidade dosimétrica, né? Então a gente viu que a radiância ela variou de 30 a 180 miliwatt por centímetro quadrado, que a fluência variou de 2 a 10 joules por centímetro quadrado, que o tempo por ponto variou de 30 a 80 segundos e que o protocolo normalmente aí, o que foi visto, né, que um mês, né, é um tempo legal para fazer o tratamento, mas que quando a lesão é muito extensa ou muito crônica, pode durar mais tempo, tendo que chegar às vezes até 3 meses para que se tenha uma cicatrização completa. Mas o suprassumo da dose está nesse quadrinho, que eu aumentei até a fonte, fiz um quadrinho, mudei a cor para vocês. O que a gente observou? Que a gente pode trabalhar tanto com laser vermelho quanto com laser infra. A dose indicada por ponto, que isso aqui é muito importante para vocês, ó, de 1,8 a 10 joules por ponto. Já vou comentar um pouco mais sobre essa grande variação. A técnica de aplicação, sempre a técnica pontual, com a incidência do raio sempre perpendicular à superfície. Mas, Cris, dentro da ferida, sim, você vai usar um plástico filme, né, para proteger a sua caneta, para evitar a infecção ao paciente e vice-versa, né? E vai fazer de 1 em 1 centímetro, tanto na borda quanto dentro da ferida, tá? Com no mínimo 3 vezes por semana, é o que tem mostrado aí alguns estudos, tá? O que chama um pouco a atenção da gente é isso aqui, né? Poxa, mas de 2 a 10 joules, Cris, é muita variação? Lembre que a gente tem uma janela terapêutica. Qual que é a nossa sugestão sempre para vocês? Comecem trabalhando com doses menores, dentro do arco que a gente já viu que funciona. Então aqui, por exemplo, com 2 joules. Você vai fazer as 2, 3 primeiras sessões e vai observando o comportamento daquelas lesões. Né? Se está tendo um bom resultado, mantenha a dose. Se você acha que o resultado está muito devagar, aumenta essa dose. Você pode chegar até 10 joules. Tá? Então, a gente vai fazendo e vai avaliando sessão a sessão. Tá certo? Bom, pessoal, o que a gente tinha para falar sobre esse assunto hoje era isso. Eu espero ter contribuído aí com vocês. Peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe os comentários aqui para a gente poder sanar as dúvidas de vocês. Se tiverem sugestões de temas, né, para a gente fazer esses desafios, essas aulas, deixem aqui também. E ajudem a gente. Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os colegas que gostam do recurso ou que tratam pacientes com diabéticos, né? Ou compartilhe com pessoas que vocês conheçam, que eventualmente ou sofram dessa doença, ou tenham parentes que sofrem, que procurem esse tratamento, porque ele tendo esse tipo de informação, ele vai buscar um profissional que saiba trabalhar com esse recurso e certamente ele vai ser bastante favorecido, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Até o próximo encontro. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço.